Oi pessoal do Nefratual, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui para falar um pouquinho nesse conteúdo que é fundamental na hora da gente prescrever os inibidores de SGLT2, que são aquelas informações que muitas vezes deixam a desejar na hora que você prescreve a medicação e que você vai orientar os seus pacientes sobre os riscos dos efeitos colaterais dos inibidores de SGLT2 para a população, principalmente mais vulnerável. Então, todos os pacientes que você prescreve essa medicação, os inibidores de SGLT2, seja a canagliflozina, a dapagliflozina ou a empagliflozina, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que tem inúmeros benefícios para pacientes com doença renal, tanto diabéticos ou não diabéticos, a gente tem que ter alguns cuidados, e esses cuidados são essenciais, e é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, tá bom, pessoal? Então a primeira coisa quais são aquelas informações que a gente tem que fornecer. Eu selecionei 9 informações essenciais para a gente fornecer aos nossos pacientes que vão fazer o uso dessas medicações. Então vamos lá, isso aqui eu tenho impresso no consultório e eu entrego aos pacientes quando eu prescrevo essa medicação. Confesso que é um dos impressos mais utilizados por mim na prática, porque eu estou utilizando muito essa medicação no dia a dia no consultório da nefrologia, tá? Então vamos lá, não esqueça, isso aqui é super importante. Primeiro é que quando a gente inicia a medicação, informar o paciente que a quantidade de urina pode aumentar e após a medicação, por isso a gente tem que monitorizar o peso e dizer a ele que possivelmente ele vai acordar um pouquinho mais à noite para fazer xixi, que inicialmente ele vai ter um aumento da frequência urinária e que tem que medir o peso por conta disso, porque o paciente pode desidratar e uma das formas de a gente avaliar o peso, a hidratação é por meio da avaliação do peso. Então o paciente não pode perder muito peso. É claro que essa medicação é uma medicação que é glicosúrica, você vai perder peso, mas em médio e longo prazo, em torno de 1 a 3% do peso corporal, mas se perder muito peso inicialmente é um dos indícios que está desidratando muito e que a gente tem que observar, além de outros parâmetros, obviamente. Então a primeira coisa é monitorizar o peso e avaliar e explicar para ele que vai aumentar a quantidade de urina, tá? Segundo é monitorizar a pressão arterial. Como é uma medicação que ela é glicosúrica e natriúrica, ou seja, você vai acabar induzindo natriurese, esses pacientes podem ter hipotensão. Então, muitas vezes, paciente, quando tem pressão limítrofe, ou seja, o paciente está ali na margem de pressão, ali abaixo de 13/8, na maioria das vezes, e você prescreve uma medicação como essa, a gente tem que observar se ele não vai ter hipotensão sintomática, muitas vezes. Então, dizer para ele que em casa você deve contactar seu médico se a pressão estiver muito baixa, ou seja, se você tiver com sintomas de pressão baixa, tontura, fraqueza, mal-estar persistentes, geralmente essa medicação 1, 2 dias ela causa um pouquinho de enjoo, mal-estar e depois passa a ficar sem sintomas. Mas se tiver sintomas de hipotensão, se levantou, ficou com a vista um pouco mais escura, se surgirem alguns sintomas de fraqueza, então essa medicação deve ser suspensa temporariamente e explicado ao médico, tá bom? É bem raro isso aqui, mas isso aqui tem que ser orientado, tá? Outra coisa importante também é que tem que monitorizar os níveis de glicose. Essa medicação não causa hipoglicemia, tá? Ela não é uma medicação que por si só causa hipoglicemia, mas quem está utilizando em conjunto com os inibidores de SGLT2, medicações que são secretagogas, ou seja, aquelas medicações, as sulfonilureias, ou então está utilizando insulina, existe o risco de ter hipoglicemia. Então, para aqueles pacientes que estão ali bem na faixa ideal de hemoglobina glicada, ou com a tendência a ter um pouco mais de hipoglicemia, ou teve episódios de hipoglicemia, estão sob o maior risco de ter hipoglicemia. Então, a gente prefere que o paciente eles ficam um pouco mais enjoados, não gostam mais de comer muito, então isso aqui, junto com a insulina ou a sulfonilureia, pode causar fenômenos de hipoglicemia. Tem que ser monitorizado. A gente geralmente pede para monitorizar ali na primeira semana a glicemia de jejum, ou se eventualmente tiver algum sintoma, avaliar no ponta de dedo a glicemia através do destro, né, ou do HGT, que chama em alguns locais, um hemoglicoteste, para poder avaliar se esse paciente está tendo algum sintoma ou alguma hipoglicemia ou não. E avaliar o sintoma, né, se tem sudorese, mal-estar, desorientação, pode estar atribuído aos inibidores de SGLT2, apesar de ser muito raro também. Essa regra do dia doente é fundamental. Então fica um pouco desconfigurado, mas assim, no dia que o paciente não conseguir beber água, tiver febre, infecção, não está comendo bem, diarreia, algum sinal de náusea, desidratação, ele deve interromper a medicação, tá certo? A medicação deve ser interrompida, esse paciente deve parar de tomar essa medicação e pode retornar assim que ele começar a comer e beber normalmente, ele pode retornar à medicação. O risco aqui é o quê? O risco é uma lesão renal aguda, o risco é a hipoglicemia, o risco é desidratação, né? O risco é inerente à condição clínica que levou ele a ficar assim.
Se continuar a se sentir mal, mesmo depois de ter melhorado os sintomas e continuou tomando a medicação e continuou se sentindo mal, aí tem que procurar entrar em contato com o médico para poder ver o que está acontecendo, né? Deve ser contactado para dizer, olha, estava tomando a medicação, parei de tomar, eu continuo enjoado, eu estou mal ainda, entre em contato com o médico, ou então parei de tomar a medicação, melhorei do sintoma, retomei a medicação e agora comecei a ficar mais nauseado, e aí volta para o médico para poder ser reavaliado do ponto de vista clínico, ou seja, se persistirem os sintomas. Tá? A quinta dica é parar a medicação se for fazer algum procedimento que necessite de jejum durante um jejum mais prolongado, ou seja, vai submeter um procedimento cirúrgico, eletivo, então suspende em torno de 3 a 4 dias antes, porque o jejum vai predispor à cetoacidose euglicêmica, que é uma das complicações importantes do uso dessas medicações. Então, se vai parar de ingerir líquido, vai parar de consumir caloria, tem uma chance maior de desidratar e tem uma chance maior de causar hipoglicemia ou cetoacidose euglicêmica. Então a gente pede que pare 3, 4 dias antes. Fez a cirurgia, chega em casa, está se alimentando normal, está fazendo tudo normal, volta como se fosse a dica 4, volta tudo ao normal após. Tá? A dica 6 é evitar uma dieta muito pobre em carboidratos ou uma dieta cetogênica. É muito comum hoje em dia pacientes obesos fazerem dietas muito restritivas em carboidratos, e quando você faz a eliminação de glicose pela urina e restringe muito o carboidrato, esse paciente tem uma chance de ter a cetoacidose euglicêmica pela hiperativação daqueles hormônios contrarreguladores insulínicos, né, o glucagon principalmente. Então o glucagon vai continuar agindo, vai tender a ter cetose, e o paciente tem uma chance maior de ter cetoacidose euglicêmica muitas vezes, né, ou pouco hiperglicêmica na verdade muitas vezes. Então a gente tem que evitar que o paciente faça as dietas muito restritivas, principalmente carboidrato ou aquelas dietas cetogênicas, um jejum muito prolongado, né, um tipo de jejum intermitente, e esses pacientes podem ter um risco maior de ter cetose com cetoacidose euglicêmica, tá bom? Então tem que ter muito cuidado com isso. A dica número 7 é que tem que se observar muitas vezes as feridas nos pés. Né? Um dos estudos, foi o Canvas, mostrou que a canagliflozina aumentava um pouco o risco de ter lesão vascular, principalmente pé diabético. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Em eventualmente o paciente aparecer ferida, ter ferida ativa, secreção, a gente deve suspender a medicação temporariamente, esperar melhorar a ferida e depois retornar à medicação por conta desse alerta que houve em relação a esse estudo do Canvas. E como a gente está eliminando glicose pela urina, a glicose pela urina ela acaba predispondo à chance de infecção urinária. É um pouco mais raro hoje em dia, tem alguns estudos até que mostram que é igual em relação ao grupo placebo, mas a gente deve ficar atento sempre para o risco de infecção urinária, principalmente pacientes mais idosos, estão usando fralda, paciente que tem retenção urinária, tem aquela neuropatia diabética já com bexiga neurogênica. Então os pacientes têm infecção urinária de repetição, a gente tem que ficar de olho se não está aumentando muito a infecção, para evitar usar essa medicação nesses pacientes que tenham infecção urinária de repetição após o uso e a instituição do uso da medicação. Informar o paciente que tem que ficar de olho nesses sintomas e informar o médico. Tá? E vermelhidão, prurido, né, coceira e odor forte na região genital pode inferir a presença de infecção por cândida ou por fungo, principalmente em mulher genital. Isso é muito comum, talvez seja uma das complicações mais frequentes dos inibidores de SGLT2, que se aumenta a glicosúria. Isso faz com que a flora de cândida, de fúngica, né, comece a proliferar, e isso faz com que a gente tenha as infecções fúngicas associadas. E aí, se for infecção fúngica realmente de repetição, a gente tem que atentar para ou o uso de um asseio mais frequente, ou a entender os motivos, ou até mesmo suspender a droga se for uma recorrência muito importante. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ou desse áudio, se você está escutando no podcast. Espero que vocês utilizem isso na prática de vocês. Anota aí, bota no Word, faz uma planilhazinha do passo a passo, essas orientações, entrega na mão do paciente, porque muitas vezes durante a consulta a gente não tem tempo para poder conversar e falar sobre isso de maneira adequada, apesar de eu achar que deve ter sido. Você corre com o paciente de passo a passo até o passo 9, depois entrega para ele poder ele, o familiar, o cuidador, ficar de olho em casa sobre esses cuidados que tem que ser feito, com o contato do consultório para poder, ou contato do consultório do SUS para poder tirar alguma dúvida, ou eventualmente você já diz assim, para a medicação, e no retorno você me diz se aconteceu alguma coisa, para poder a gente fazer o acompanhamento e o segmento adequado desse paciente. Tá bom, pessoal? Então foi um prazer mais uma vez, estou aqui para
sempre que vocês precisarem. Esse aqui é o Nefro Atual e é uma forma de ensinar nefrologia de maneira descomplicada, prática, por quem faz todos os dias, tá bom? Eu estou aqui à disposição que vocês precisarem, comentem aqui, compartilhem para ajudar nossos pacientes, né? Para vocês orientarem melhores eles e a gente não deixar de utilizar essa medicação que é essencial na sobrevida e na progressão da doença renal crônica. Ok, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.